Oi, Lili. Hoje você entrou pontualmente mesmo. Bom dia. Tô ajustando aqui. Opa. Ajustando o suporte. Tá me ouvindo bem? Me escuta bem, pelo menos? Só confirma pra mim, por favor. Deixa eu aproximar aqui o pedestal. Bom, hoje é o segundo dia de live da temática Janeiro Branco. A semana inteira eu vou falar sobre Janeiro Branco. Só que cada dia eu vou trazer uma pecinha desse assunto. Depois a live ela vai ficar salva. E legal. E aí quem não assistiu pode assistir. Lembrando que hoje, nossa, é 3 de janeiro já, hein, gente? Porque acabou de entrar o ano, mas já é dia 3, daqui a pouco já foi uma semana, 2 semanas. Então o tempo ele tá indo super mega blaster rápido. Para quem não me conhece, meu nome é Sueli Borelli, eu sou CEO aqui na Borelli Academy e eu que vou conduzir a live hoje para falar sobre cérebro trino. Você já ouviu falar sobre esse assunto, cérebro trino? Para algumas pessoas talvez seja familiar, para outros não, tá? Então eu tô seguindo também um roteiro e o objetivo é você entender um pouco mais sobre esse assunto para não ser um assunto estranho, até porque você vive esse assunto constantemente todos os dias, né? Hoje é uma live rápida, mas que pode ajudar muito aí você a entender uma das pecinhas que leva à saúde mental, tá? Então, janeiro está começando e é importante a gente lembrar o seguinte: tudo aquilo que eu quero de transformação, eu preciso ter novas informações. E a partir do momento que eu tenho informações, eu tenho que soltar muitas vezes o velho. Isso é o desenvolvimento. Você solta para se envolver com outra coisa, tá? Então, janeiro branco está nos status, para quem não sabe o que é. Ontem na live eu foquei nisso, eu reforcei isso, falando sobre o assunto de janeiro branco. E hoje a gente vai falar sobre o cérebro, tá? Suelen, por que falar sobre o cérebro? Porque é onde mora a mente, né? Então, a mente, a saúde mental, ela está alocada no nosso cérebro. E é tanta coisinha, pensa num assunto complexo. Então, o que eu vou trazer aqui é aprendizados que eu venho adquirindo no tempo sobre esse assunto. Eu não sou especialista do cérebro, não sou especialista da mente, mas por autoconhecimento, por buscar. E por investir nisso, eu acabo aprendendo muitas coisas para aplicar na minha vida e, consequentemente, trazer isso também para os clientes. Porque a gente atua com alguns termos relacionados e a gente precisa pelo menos saber de onde que nasce, por exemplo, o mindset, né? Então é por isso que a gente vai falar sobre o cérebro. Então, o processo de autoconhecimento, ele ajuda a gente primeiro a olhar para dentro. Esse é o primeiro ponto, sempre. Então, em relação ao janeiro branco, se você quer ter uma saúde mental, você tem que olhar para dentro de você. E a melhor forma, conforme eu disse ontem, é começar por desenvolver uma habilidade. Sim, uma habilidade. Porque se você não tem habilidade, por exemplo, de gestão do tempo, de conduzir aí suas ações, você não aterra, não canaliza as suas intenções. E é onde a pessoa se perde. Então, tudo que você deixa solto vai desprender muita energia. Então, a mente, se ela for solta, igual uma bexiguinha lá com hélio, ela vai voar. Então, a partir do momento que você pega aquilo e aloca aquilo, isso faz com que você tenha mais ordem em nível pessoal, tá? E isso ajuda a gente a ter longevidade, tanto em nível pessoal, a gente tem organização em nível pessoal e a gente tem crescimento em nível pessoal. Esses são os 3 principais elementos para você amanhã ou depois, se você tem empresa, conduzir o seu negócio. Porque você precisa de longevidade empresarial, você precisa de organização empresarial e crescimento econômico. Só que se você não pratica isso na sua vida, você vai acabar interferindo nessa prosperidade, inclusive, do seu negócio. E são exatamente os resultados que a gente gera no decorrer dos nossos processos. Falo que aqui o resultado é LOC, né? Longevidade, organização e crescimento. Então, e o cérebro? Ele é o principal ator desse cenário. Por quê? Gente, olha aqui, olha o tamanho, né? Então,
ele é grande, ele ocupa um espaço, ele consome energia, né? Muita coisa acontece em nível inconsciente. Então, por isso que muitas vezes nós funcionamos em 90% do tempo em nível inconsciente. Porque o trabalho que o cérebro tem de processar tanto a parte física, biológica, é muito grande, é uma carga muito grande. Por exemplo, a gente está aqui agora, seu coração está funcionando, seu intestino está funcionando, seu fígado está processando. Quem está fazendo isso? Então, existe algo cuidando de todo esse bioma, de todo esse ecossistema. Então, o cérebro ele tem uma carga de trabalho intensa. E ainda a gente tem que lidar com a parte mental, que é a parte de projetar o futuro, né? Dentre os animais, nós somos um dos poucos que planejam o futuro, se não os únicos, né? Então, por exemplo, minha cachorrinha tá ali no sofá. Ela tá preocupada em pagar conta? Ela tá preocupada em definir meta? Ela tá preocupada em pagar imposto? Não. Ela só existe. Então ela respira, ela sente fome, ela sente sede, ela tem medo, ela sente alegria. Então se eu tô tomando café, ela fica do lado porque ela quer o que eu tô comendo. Só que depois que acabou, eu tô aqui na live, ela tá ali deitada, dormindo. Porque os animais, a maioria deles, principalmente os mamíferos, eles não precisam se tornar, eles já são completos. Agora, quem é o ser que planeja, que faz, que busca? Somos nós. Então, o nosso cérebro, por si só, ele é maior já por isso, né? Só que se a gente viver para comer, beber e dormir e se reproduzir, a gente não tá fazendo nada além do que ser um animal, como qualquer outro. Exceto quando a gente planeja, exceto quando a gente busca, exceto quando a gente desenvolve, exceto quando você vai além. Então, saber do seu potencial é libertador. Só que é desafiante. Por quê? O ser humano ele busca sair da sua zona de conforto. E a zona de conforto é o estado natural animalesco, tá? Então, entender do cérebro é importante porque quem tem projeto, como uma empresa, você sempre vai se desafiar. Sempre vai ser desafiante, porque faz parte do processo de desenvolvimento, faz parte do seu processo de evolução. O que acontece é que algumas pessoas, e para algumas pessoas, essa carga de projeto, ela acaba sendo muito mais desafiante, por conta do cenário que essa pessoa veio ao mundo. Então, vamos lá. Então, o cérebro, ele é uma central. É uma central de transmissão e recepção. Por exemplo, você que está aí na live, está assistindo gravado, está ao vivo, você não está me ouvindo? E até onde eu perguntei, falou, o áudio está ótimo. Se você parar para analisar o processo de ouvir, você já vai ver que aqui tem um negócio muito doido. Então, eu estou intencionando um pensamento, as minhas pregas vocais estão sendo condicionadas a vibrar conforme o meu pensamento, e aí ele vibra o ar. E o ar envia vibração, via, no caso aqui, o nosso processo de facilitação é o celular. E aí, do outro lado, essa onda continua, e aí os seus cílios no ouvido vai captar essa vibração, e eles vão vibrar. Vibrando, eles vão fazer uma transformação de impulso elétrico, que é um negócio muito doido, tá, gente? Porque, na verdade, vibra, ele capta, e aí essa ondulação transforma em impulso elétrico, e aí o seu cérebro interpreta a minha fala. Olha que coisa doida, isso está acontecendo instantaneamente. Então, o seu cérebro é uma estação de captação de ondas. Porque você está o tempo todo captando informação do meio através de ondas pelo ouvido ou informações visuais por fótons, por luz. Então, como que eu sei que isso aqui é uma caneta? Porque essa forma, essa informação, ela já está condicionada na minha mente que essa caneta tem esse formato.
E a partir do momento que tem luz, eu identifico a forma. Se não tivesse luz, eu não iria enxergar essa caneta no meio. Então a informação ela vem pela visão, ela vem pela audição e ela vem pelo tato. Então nós somos uma central de captação. Isso é muito importante saber, porque eu vou me aprofundar um pouco mais. E quando você se comunica, você está emitindo. Então é uma estação de transmissão e de captação. Então o cérebro é muito complexo. Então além dele cuidar de 90%, mais de 90% do seu funcionamento, então ele ocupa um tempo muito grande fazendo você ficar vivo. Por isso que tem muita coisa que é extremamente reativa, é muito de fuga e ataque que a gente vai ver no decorrer da semana, tá? Então ele é um sistema de captação e transmissão. Agora, ele vai muito além disso, logicamente. O que é o cérebro trino? E aí tem um livro que eu comprei que chama O Cérebro Triuno. Que ele, em vez de falar trino, eles falam triuno. Que são especialistas. Um é da área de neuro, o outro é psicólogo. E aí eles escreveram um livro, eles também são espírita e entrou em assuntos transcendentais. Eu vou confessar que eu não li o livro ainda 100%, mas é um livro que eu comprei já há uns 2 anos, porque de tanto que eu gosto desse assunto. Falo que se eu fosse médico, eu seria neuro, com certeza, porque é uma área que me puxa a atenção. Mas, para que a gente faz, a gente tem que aprender sobre o cérebro também. Por quê? É autoconhecimento. Você tem um e você não sabe sobre ele, é estranho, né? Então, o cérebro, ele é muito importante a gente saber pelo menos o funcionamento, porque no dia a dia a gente toma decisões com base em coisas que estão padronizadas. Então, para você criar uma mudança, você tem que se conhecer, você tem que saber como está sendo seu modus operandi, que é um dos assuntos que a gente vai falar nessa semana, que é no dia 5. Amanhã a gente vai falar sobre hábitos, depois a gente vai falar sobre modus operandi, e no dia 6 a gente finaliza com tipos de sombra, tá? Então, o cérebro tem muita coisa acontecendo dentro dele. E uma das coisas é a divisão. Cérebro trino significa que ele tem 3 partes. Na evolução de todos os seres, inclusive do ser humano, existe um cérebro que ele é primitivo, é o cérebro reptiliano. É a parte do cérebro que cuida que o seu corpo funcione em 90% do tempo. Então, o maior comandante, quem mais coordena aí a atividade física, mental e emocional, muitas vezes, está com base no cérebro reptiliano. Por que reptiliano? Porque é um cérebro dos répteis. Então, esse cérebro ele cuida para que o organismo ele fica sobrevivente. Então, você precisa comer, você precisa beber, você precisa defecar. Então, existe toda a parte básica de funcionamento do ser humano. E isso está num ser humano, isso está num crocodilo, isso está num mamífero. Então, o cérebro reptiliano ele cuida do corpo. Mas por que reptiliano? Porque ele é muito primitivo. Ele é a base para os outros seres. Se uma criança, passa a mão na cabeça de um jacaré e passa a mão na cabeça de um coelho, e um cachorro, o jacaré, ele vai abanar o rabo ou ele tende a fugir ou atacar? Escreva aí. Agora, se o cachorro não vê ela como uma ameaça, provavelmente ele vai abanar o rabinho, porque ele tem um sistema que está acima do reptiliano. Jacarés, os répteis, eles não têm o sistema límbico, que é o sistema emocional. Eles são condicionados ao sistema reptiliano. Ou seja, ou ele vai te comer, ou ele vai te atacar para te morder, ou ele vai fugir. Porque esse é o modus operandi dele. Fuga ou ataque, fuga ou ataque, fuga ou ataque, tá? Instintivamente, ele tem dentro do processo, aí depende qual réptil, né? De cuidar da cria dele até determinado ponto. Pode perceber, se buscar em qualquer documentário sobre a vida animal, que a maioria dos répteis, eles nascem já muito autônomos. Então, eles já, no máximo, ficam ali para se alimentar e caem fora. Por quê? Instintivamente, eles são muito primitivos. Então, é fuga ou ataque, tá?
Essa é a parte do sistema reptiliano, que basicamente é toda essa parte inferior nossa aqui, que pega o cerebelo, aquela região ali. Então ali, a amígdala, que cuida do... é ameaça, você começa a tremer, você fala, meu Deus, por que eu tô tremendo? Porque o seu corpo tá reagindo a uma ameaça, e aí aquela ameaça causa reações físicas. Então, mesmo você em nível inconsciente, o seu corpo está funcionando aí 90%. Isso é bom você saber, tá? Porque você reage ao meio. E se você não entender como é a sua história, como você funciona, na hora de tomar uma decisão, na hora de fazer o que precisa ser feito, você não age com base no que poderia, porque você se desconhece. Então, vamos prosseguir. Então, o sistema reptiliano é um sistema primitivo, que está presente em todos os répteis, por isso, sistema reptiliano, tá? É o cérebro jacarezinho. Tem muito jacaré humano, tá? Porque tem gente que vive só para atacar o outro ou só para fugir. Então, quando você tá fugindo, você tá sendo um jacarezinho. Quando você tá atacando, você tá sendo um jacarezinho. Então, tem gente, às vezes, passa em mentoria e fala assim, eu sou muito arisco, então, às vezes, eu percebo que eu tô muito bravo, ou tô muito... tá sendo um jacarezinho. Porque você não tá raciocinando, você tá instintivamente se protegendo. Então, você ataca, você foge. Eu não vou fazer porque eu não sei se eu vou dar conta. Jacarezinho. Para quem sabe ler, gente, fica mais fácil, né? Aqui não dá para ficar chamando todo o povo de jacarezinho. Mas hoje, dependendo do que a pessoa fala, eu já consigo observar se ela tá em modus operandi de fuga ou ataque. Só que existe um caminho do meio, que é o caminho do desenvolvimento. Então, quem quer a mudança, não adianta ficar no modus operandi de fuga ou ataque, que a gente vai falar mais sobre isso no decorrer da semana. Então, entenda bem isso, porque isso é o cérebro reptiliano que está comandando aí as suas escolhas, tá? Só que existe uma outra camada do cérebro, que é o cérebro límbico. O límbico, ele é tão complexo, ele é muito mais complexo até do que o reptiliano. Por quê? Porque ele é a parte do cérebro que compõe as fórmulas químicas do corpo. Então, o límbico, ele tem trocentas possibilidades de combinações químicas e não foi mapeado até hoje. Então, assim, é a parte mais desafiante aí para os estudiosos, para os cientistas. Só que no dia a dia a gente consegue ver ele, porque ele é o cérebro responsável pelos relacionamentos. É ele que faz a gente ter empatia, é ele que faz a gente cuidar da cria. Ele é muito presente no mamífero, por isso que é um cérebro emocional, tá? Então o cachorro tem o sistema límbico porque ele te reconhece, ele abana o rabinho, né? Então ele é fiel ao dono porque ele tá ligado em você quimicamente. A paixão, ela é uma combinação química, né? Então tem todas umas questões aí que é bom até aprender para não ser quimicamente envolvido, né, em algumas situações. Então, italianos que são muito conhecidos como dramaturgos, por quê? O límbico tá... Quando o límbico tá desequilibrado, você percebe que a pessoa é emocionalmente desequilibrada. E isso é muito perigoso, porque tá tendo uma descarga química muito grande, às vezes, no sistema daquela pessoa. E aí, também, a falta disso pode causar os psicopatas, porque o psicopata, ele naturalmente, ele não tem uma das partes lá do límbico estruturada. Então, quimicamente, ele não tem empatia e ligação com nenhuma pessoa. O modus operandi dele é jacaré e neocórtex frontal, que a gente vai falar do próximo. É um jacaré inteligente, mas sem coração, vamos colocar assim, né? Sem emocional. Qual que é a próxima etapa? Que é a etapa mais... E aí o límbico, ele fica bem no meio, aí tem umas combinações aqui, tá? Agora, o neocórtex pré-frontal, ele é o cérebro que fez a gente planejar. Então, quando a gente planeja, quando a gente trabalha habilidade, quando a gente tá usando o neocórtex frontal, porque o neocórtex frontal, ele cria o futuro. Por isso que pessoas com a testa maiorzinha, você percebe que tem um neocórtex frontal bem avantajado. Porque sim, aí o corpo vai refletir. Tipo, a minha não é tão, mas é um pouquinho, tá vendo? Bem testudinha. Justamente porque normalmente são pessoas que usam bem o neocórtex pré-frontal. É o cérebro do planejar, do avançar, do raciocínio lógico, né?
Então, se o reptiliano estiver comandando mais esse ser do que o neocórtex pré-frontal, são as pessoas que estão em busca de comer, beber, dormir, se reproduzir, tá tudo bem. Dia 5, dia 20, acabou. Vida que segue, o resto que se dane. Agora, se você tem o neocórtex pré-frontal, o cérebro límbico, que é o sistema emocional, também equilibrado, você tende a comer, beber, dormir, se reproduzir, tá tudo certo. Porém, você começa a se preocupar com o próximo, porém, você começa a ter empatia com os demais, com os seus, com outros, busca por projetos sociais, busca ter uma empresa não só para o seu bolso, mas para a sociedade, você está buscando avançar. E se o seu neocórtex pré-frontal for desenvolvido, provavelmente você não vai criar uma empresa para si, para pagar suas contas, mas você vai criar uma empresa para ela avançar no mercado, porque você está visando ir avançar, desbravar algo. Então perceba o quanto é importante entender, primeiro, o que tem dentro de você, para depois você começar a ter consciência de como é que você está agindo no mundo. Porque muitas vezes quem está dominando é o sistema reptiliano. Para mim é muito claro. Eu tive recentemente um caso de um cliente que literalmente era um jacaré fugindo. Porque mal um pouquinho ele ia atacar, mas ele atacava e fugia. Isso acaba sendo... A gente tem uma palavra para isso. Um comportamento que é tipo os covardes. A covardia às vezes você faz algo e você foge. A covardia é um exemplo de comportamento reptiliano. Então, no ser humano, a gente pode observar diversos comportamentos que a gente consegue, pelo cérebro trino, entender como é que ele está em modus operandi. Fuga, ataque, defesa, justificativas. A gramática entrega muito comportamento. Então, dependendo do que a pessoa fala, isso para mim fica muito mais claro por trabalhar também com o desenvolvimento de pessoas, dependendo do que a pessoa fala, eu já sei o uso da palavra, porque ela não está raciocinando, ela está verbalizando. Então, por ela não racionalizar, ela está simplesmente falando que está dentro. Se está dentro, é porque ela pratica fora. Então, dependendo do termo que a pessoa utiliza, eu consigo observar como está sendo o comportamento dela. E aí, eu observo em mim também, porque às vezes a gente fala algumas coisas... Não é que a gente olha para o outro, mas de tanto a gente olhar para a gente, se autoconhecer, que você identifica. Porque aquilo é familiar. Você fala, olha, eu falei tal coisa. Eu falei, putz, eu falei tal coisa. Eu falei, jacarezinho, hein? Porque às vezes você tá jacaré, às vezes você tá reptiliana. Às vezes eu falo, gente, perante algumas situações, por exemplo, quando eu engordo, ano passado eu tive uma situação que eu já alterei meu peso, porque aí eu vou entrar agora num assunto que tem a ver com o corpo, tá? Então deixa eu prosseguir aqui. Vamos falar de bloqueios emocionais e já volto a falar do corpo. Tudo bem até aqui, gente, sobre o cérebro trino? O cérebro trino, deu para entender o porquê do trino? Só coloca aí quem tá ao vivo para mim. Por favor, por favor. Que a gente vai entrar agora num assunto mais aprofundado. Com base em saber que o cérebro funciona dessa forma, porque ele é assim, é a estrutura dele. Aí você fala, e agora? O que eu faço com essa informação? Primeiro, aceite que dói menos e mergulhe, se quiser, nesse assunto. Porque quanto mais você souber sobre, melhor vai ser para o seu convívio aí com outras pessoas e consigo mesmo. Você vai conseguir se observar, né? E observar o outro. Por exemplo, quem trabalha em restaurante. Eu já trabalhei como garçonete. Um dos meus primeiros trabalhos foi... Eu trabalhei num restaurante. Quer ver jacaré? Trabalha em restaurante. Por quê? Pessoa com fome está em modus reptiliano. Ele quer comida. A pessoa fica arisca, ela fica agressiva, ela fica irritada. Tem gente que fica irritada quando está com fome. Por quê? É o jacarezinho. Tá pronto para morder alguém. Mal um pouco arranca um pedaço de alguém, né? Pode perceber, pessoas normalmente irritadas, modo jacaré, porque ela não está raciocinando, ela não está equilibrada. Qual que é o objetivo do ser humano? Eu ouvi isso o resumo do que é o propósito de vida da professora Lúcia Helena Galvão, que eu falei, concordo, vou adotar isso para minha vida, acabou essa coisa de buscar por propósito. O propósito da nossa vida, o propósito do ser humano é ser humano.
Porque ou a gente vive em modos de fuga e ataque, ou a gente vive em modos super emocional, ou a gente vive muito no neocórtex pré-frontal. Ser humano é o equilíbrio desses 3 pontos, exceto se você tiver um distúrbio neural, como o caso dos psicopatas, que é um distúrbio neural. Caso não, você pode e deve buscar ser um ser humano. Qual o propósito do ser humano? Ser humano. Porque se ele não buscar ser humano, ele tende a ser animalesco. E ele tende a ter comportamentos animalescos, né? Vamos falar de bloqueios emocionais. Por quê? A saúde mental depende de um conjunto de coisas, porque a mente ela é feito de algo. A mente ela só tá ali porque tá tendo um disturbinho positivo ou negativo magnético. Então a mente ela é um conjunto operacional, vamos colocar dessa forma, de ondulações. Então, se a sua mente é positiva, é porque a sua conduta está sendo positiva. Se a sua mente é negativa, é porque a sua conduta está sendo negativa. O seu corpo sempre vai responder ao comandante. E se você estiver achando que o cérebro é o comandante, está enganado. Por quê? E é aí que nasce o ser humano. Se você vive a sua vida no modus operandi fuga e ataque, comer, beber e dormir, você entra num ritmo hipnótico, que a gente vai falar amanhã nos hábitos. Ritmo hipnótico é como você vive no mundo, é o seu ritmo. E quando você tem um ritmo, você tem uma assinatura magnética. Então a vida traz para você aquilo que você está vibrando. Por isso que o cérebro é uma estação em transmissão. A pergunta é, o que é que você está transmitindo? Para você começar a ter ideia de tudo isso que a gente está falando, alguém precisa nascer, que é a consciência. A consciência é o comandante praticamente do corpo, é onde ele está acima da mente. A mente ela é uma resposta ao meio, é aquela nuvem de informação ali que é o seu modo de pensar, né? O seu mindset, ele responde. A mente, ela tá até abaixo do próprio mindset. Mas o mindset, ele é o combo de tudo isso. Então, se você tem um mindset fechado, a sua mente, ela é muito mais negativa. Você vê o mundo por um olhar negativo. Porque você está condicionado a isso. Para você sair de um ponto para outro, precisa ter contraste. E contraste é onde nasce a consciência. Como que eu vou ter contraste? Conhecimento. Conoscere, nasce de novo. Nascer de novo significa nasce a consciência, mas para isso precisa de conhecimento, para você ter contraste com base na sua vida, e aí você pode fazer escolhas, porque daí você está consciente das suas escolhas. Gente, isso é tão lindo, isso é filosofia. Filosofia é amor à sabedoria. E a sabedoria é, primeiro precisa ter contraste para nascer consciência. Nasceu a consciência, eu começo a ter escolhas. E aí eu começo o meu processo de evolução. Isso é o ser humano. Quando a gente não tem noção sobre isso, a gente vive em modo animalesco, porque faz parte da nossa base estrutural. Então, por mais às vezes que pessoas aprendem sobre algo, porque usam o neocórtex pré-frontal, mas no dia a dia se percebe que aquela pessoa é um animal. Quantos homens aí não cometem feminicídio por simplesmente distúrbio do comportamento? Porque ele tem um comportamento perante aquela situação, ele ataca. E aí é onde a pessoa comete as atrocidades. Então, quando a pessoa está em modos... Aí você fala, nossa, é um advogado. Não, mas o advogado matou a esposa. Porque ele sempre foi um animal. Só que ele é um animal com um cérebro. O ser humano, com cérebro não, com sistema neocórtex pré-frontal. Então, é como... Oi, Sônia, eu falei de advogado, olha só quem entrou, hein? Bom dia. Então, eu tô só dando um exemplo, que não é porque a pessoa tem conhecimento sobre algo, ela sabe sobre algo, que ela não vai ter um comportamento reptiliano. A diferença é que ela tem um neocórtex pré-frontal. Hitler era super inteligente, mas era literalmente um psicopata.
Então, que adianta você ser inteligente, mas não ter empatia pela pessoa? Você vai ser animalesco. E às vezes você vai usar a inteligência para convencer quem não é tão inteligente assim de fazer o que você quer. É muito doido, gente. E saber disso é importante, porque muitas vezes no dia a dia que a gente observa o nosso comportamento. Será que no dia a dia você está sendo reptilzinho? Tá fugindo das coisas? Tá procrastinando? Réptil. Tá deixando de fazer o que tinha que ser feito? Reptiliano. Tá em modo de fuga. Tá xingando o filho? Jacarezinho. Daqui a pouco morde a pessoa. Então, tô com raiva. A raiva é reptiliano. Já próximo do límbico ali. Eu amo meu filho. Se ele morrer, eu vou morrer. Tá com excesso de límbico e ainda tem o reptiliano aguçado ali. É muito doido. Quando essas coisas estão alinhadas, você vai buscar ser humano e vai buscar por uma transformação pessoal e social. Suelen, como que eu faço para alinhar? Autoconhecimento. O autoconhecimento, ele é o portal de entrada para toda transformação. E é o principal elemento, escuta quem é empreendedor, para se manter um negócio. No dia a dia, gente, a gente lida com muita coisa que confronta seu emocional, sua razão, sua reação, né? Então, às vezes tem cliente que fala umas coisas que eu falo, gente do céu, acho o meu jacaré aqui, se pudesse, dava uma mordida, porque bateu. É o ego, né? Então, vamos prosseguir. Então, bloqueios emocionais, quando a criança nasce, eu não vou nem dar o exemplo do ser humano, vou usar um exemplo mais simples. Pensa que você vai plantar uma árvore de jabuticaba. Você planta a semente, dá semente, com base na semente. Daqui a 1 ano, 2 anos, você tem uma mudinha, ou 1 ano. Gente, a mudinha tá pronta para dar jabuticaba? Não, porque ela é uma muda. Se você vai lá e pisa em cima da muda, você quebra a muda. Tem planta que às vezes ela vai crescendo até um ponto, e aí tem pessoas que vão lá e fazem intervenções, une, né, uma planta com outra para gerar uma outra coisa, porque aquela fase ainda é propícia a fazer intervenção, porque ela ainda não está madura, então é possível fazer alteração. E aí aquela planta cresce, né? Quando ela atinge a maturidade, dificilmente se consegue, você não vai conseguir pisar uma árvore pronta, capaz de você machucar seu pé e não mais ela, né? Por que eu tô dizendo isso? Porque quando a gente nasce, nós nascemos, a gente é igual uma mudinha. Qualquer coisinha pode trincar. E a criança, ela nasce com o cérebro ali, só que o cérebro ainda é imaturo. Então o sistema reptiliano o sistema reptiliano é o primeiro a se formar, porque ele precisa que o corpo funcione, né? Só que depois o límbico, ele leva um tempo a maturar, e depois o neocórtex pré-frontal, que é o bendito 7 anos, que é o ciclo, o setênio humano, tá? Dentro dos 7 primeiros anos de uma criança, então ela tem fases de maturação. Dependendo, desde a época da gestação ao ambiente que essa pessoa está exposto, ela sofre alteração na informação, na formação do ser por conta do ambiente. Eu estudei o Corpo Explica e existe um processo de mielinização. Aí você fala, como que o corpo pode interferir nos perfis humanos? Por conta do ambiente. Porque como o ser está em informação e ele capta informação do meio, que eu falei no começo da live, isso pode fazer uma alteração na configuração física da pessoa. Então, na época da gestação, período de gestação, existem algumas coisas que podem interferir no comportamento, no como a pessoa vem no mundo fisicamente, tá? Na época de amamentação, na época de andar. Então, até que se atinge os 7 anos de maturação, a criança ela pode ter interferência do meio e isso impacta em como vai ser o físico dela. É muito doido, porque o ambiente, a vida é muito inteligente, né, gente? Então, ele vai criar seres com base no ambiente que ele nasceu. É muito doido. E esse processo só é possível porque dentro da gente existe uma configuração biológica. A gente é uma tecnologia biológica avançada, gente.
Tem gente que não acredita em Deus, você tem que acreditar já em ET, porque pensa numa máquina biologicamente doida, é o nosso corpo, né? Então, o processo de mielinização da medula faz com que tenha interferência na formação do ser. Só que não para por aí. O nosso neurônio também tem essa bainha de mielina, que é uma camadinha de gordura que é responsável por onde passa a informação elétrica. Então, a comunicação de neurônios depende da qualidade dessa bainha de mielina dos neurônios. Quando a pessoa começa a ter Alzheimer, ela começa a ter perda, inclusive, deste tipo de material. Porque daí a comunicação ela não chega mais de forma correta. A gente tem uma rede neural muito grande. E a mente ela é consequência disso. Então, a qualidade da sua mente... Lembra que eu falei da água? Aliás, minha água é que o filtro está carregando. Lembra que ontem eu falei sobre a água? O que você come interfere na sua saúde. O que você come interfere na sua forma de pensamento. O que você bebe interfere na sua forma de pensamento. Por isso que o álcool ele causa um distúrbio mental. Porque você perde o controle da comunicação neural da sua mente. Por isso que o povo fica faz coisa, eu tava bêbado. A partir do momento que você tem consciência disso, não é pra você fazer escolhas melhores? Mas por que não faz escolhas melhores? Jacaré. Não tá raciocinando, não tá usando o neocórtex pré-frontal. Tá agindo com modus operandi jacaré. Não muda, a mente tá fechada, tá estagnada. E aí a pessoa pode sempre fazer escolha. O humano sempre pode fazer escolhas, né? Então, quando a criança nasce, se ela foi exposta a algum tipo de situação grotesca, tóxica, comportamental do adulto, dependendo da idade dessa criança, a carga de informação no ambiente, ela não está maturada para lidar. E é onde nascem os traumas. Por que trauma existe? Por que a maioria dos traumas são infantis? Porque o cérebro daquele ser não estava maturado o suficiente para receber aquela carga. É como se você pisasse em cima de uma plantinha. E aí ela não lida com aquela carga informacional e, segundo até psicólogos aqui, neuros, eu gosto muito da Anete Guimarães, ela tem um canal no YouTube que ela fala muito sobre comportamento, sobre o cérebro. Fica registrado, pode acabar... Sabe uma cicatriz? No cérebro pode causar cicatriz. Existe um profissional, que eu não vou me lembrar agora o nome, se alguém souber, por favor, coloca. Ele é um tipo de massagista, que se ele faz massagem, ele é tipo um terapeuta massagista, que eu não vou me lembrar agora o termo. Quando ele toca em você, dependendo do que tiver na sua musculatura, ele sabe que tipo de bloqueio você teve. Porque o corpo fala. Dependendo do trauma que você teve na sua infância, não é só no cérebro que fica guardado, fica gravado na memória muscular. Porque o músculo, ele responde, né? Quando que a gente sabe? Quando o corpo sabe, quando você repetidamente faz aquilo. Então, um trauma infantil, por exemplo, ele nasce por conta do cérebro, muitas vezes, daquela criança, não estava maturado para a carga de informação que ela foi exposta. E aí ela cria um sistema de defesa. Quando você cria um sistema de defesa, gente, quem aqui já comeu uma coisa que não caiu bem e aí você passou mal com aquilo que você comeu e aí você não consegue comer mais aquilo? O que você não come mais porque você já passou mal? Coloca aí no chat pra mim. Tipo, o meu mal, que eu já comi, passei mal, nunca mais eu comi, pitanga. Porque quando eu tinha 9 anos, eu vomitei as tripas. Em Cosmópolis tinha muito pé de pitangueira. Aí eu saí da escola, sabe quando a criança sai comendo pitanga até Deus não querer mais? Mas pensa, eu passei mal pra caramba, pra caramba. Até hoje eu não como mais pitanga. Outra coisa que eu passei mal, inhame. Inhame já não é... É inhame? É inhame. O inhame já não é gostoso. Aí eu fui inventar de ser saudável, né? Não, vou comer inhame. Passei mal com inhame. Faz 2 anos isso. Não como mais o inhame. Por quê? O meu sistema... Aí entra a proteção do corpo. Ele falou assim, ó, aquilo me causou mal. Então, eu crio aversão.
Isso acontece na alimentação, isso também acontece no emocional. Então, quando a gente tem um bloqueio, significa que a gente tem aversão a algo que está sendo uma ameaça. Não é que é bloqueio, é uma aversão que o seu corpo criou perante uma situação de ameaça. Então, a mente, ela também pode ser condicionada com base nos seus bloqueios, nas suas aversões às situações emocionais. A Manditas, comi uma caixa quando eu era adolescente e vomitei a madrugada toda. Pronto, tá vendo? Porque todo mundo passa por essa experiência. E no emocional é igual. Se tem o de comer é mais simples, porque o estômago ele vai se proteger. Então ele já cria lá pro cérebro e fala assim, ó, registrou. Deu ruim? Não quero mais ruim não, porque esse daqui pode me ameaçar. Eu posso ter um sei lá o que, né? Tem gente, por exemplo, com amendoim, entra em choque anafilático. Tem gente que já morreu comendo amendoim. Porque a aversão àquilo é tão grande que o sistema, ele não cria só o mal-estar. Ele pode entrar em distúrbio. Gente, é muito doido, a alimentação é química pura, né? Então a pessoa às vezes pode entrar em distúrbio. E aí pode falecer, né? Da sobrecarga energética, né? Então a criança... Aí você fala assim, por que você está falando tudo isso? Porque o cérebro é maravilhoso, gente. A natureza é maravilhosa. A vida é uma orquestra. Se a gente aprender a ler a partitura, fica mais fácil lidar. Apesar da gente passar pela prova dos 9. Então não é porque às vezes você sabe que você vai passar bem. Pelo menos você vai saber o que está acontecendo com você. O ano passado eu tive um sobrepeso. Eu tô agora em fase de tipo, vamos começar a desovar isso. Mas porque o meu perfil é oral e rígida. Mexeu na minha rigidez, eu fugi. Automaticamente meu corpo foge por oralidade. E uma forma de proteger é manter mais gordura no corpo. Então, quem é mais gordinho ou não consegue emagrecer, é porque você tá em fase de fuga de proteção de alguma coisa. Só que naturalmente seu corpo assim, não é que você tá sobrepeso, é irregular, mas normalmente quem tem mais curvinha, né, mais bochechinha, é porque você veio pro mundo já dessa forma, se protegendo do mundo, porque alguma coisa aconteceu na sua fase de mamada. Então o seu corpo, ele foi moldado para isso. Então você tem a parte negativa e a positiva de cada perfil, né? Por isso que saber sobre isso também ajuda você a se aceitar. Então, o que eu observei no passado? Falei, naturalmente eu vou engordar quando eu estiver numa situação do ambiente da atmosfera que eu senti como ameaça. Porque o meu corpo está reagindo ao meio. Isso me faz ficar mais chorona, isso ficar mais intra, né? Porque no meu caso, ou eu vou mais pro rígido, o rígido ele se expõe. O rígido é igual eu tô fazendo aqui eu tô sendo mais rígida, entendeu? Já passa um batom, você já quer, porque a parte rígida já quer colocar as unhas, vamos fazer acontecer, porque é o outro lado da moeda. Agora, quando eu tiver em modus operandi oralidade, provavelmente eu vou estar mais intra. Mesmo eu falando com pessoas, provavelmente eu vou estar muito mais intra. Porque é como eu ajo ao mundo. Então eu me exponho e assumo e vou e faço acontecer, ou eu continuo fazendo isso, mas de forma mais tímida, acanhada, porque o meu sistema está em defesa do meio, ameaça. É muito doido, gente. Quando eu entendi isso, eu falei assim, tá, por isso que eu não vou emagrecer tão fácil assim. Eu tô sempre naquilo porque eu tenho corpo, né? Então tem gordura, é a forma como o meu organismo veio ao mundo. Então, a partir do momento que você se aceita, você vai fazer o que precisa ser feito para você manter uma saúde. Mas tem hora que provavelmente eu vou para minha caverna. Então, quando eu vou para minha caverna, eu tô fugindo de me expor, um exemplo. Deu para entender? E a mesma coisa pode acontecer com você. Então, entender sobre isso faz você respeitar seus limites. Ponto. Porque quem tá fora sempre fala, você tem que. Por isso que eu gosto de processo. Porque na pior situação, você chuta o pau da barraca, aí você volta pro processo, tá tudo lá. Porque você pode se perder, você permite se perder. Porque você tem um ponto de apoio, você volta para uma base, né? Enfim, então,
A mente, por isso que a mente é muito mais complexa do que só mente. Ah, é a mente. Mas o que é a mente, meu filho? A mente é um produto. E dependendo da qualidade da sua mente, se a sua consciência não nascer, a mente ela vai te conduzir como um modo de ação no mundo. Então a consciência ela precisa nascer, o autoconhecimento é uma forma do nascimento da consciência. Vocês estarem aqui é uma forma de aumento de consciência, tá? E para finalizar, que a gente já chegou aí ao limite do assunto, assinatura magnética. Pelo cérebro ser uma estação de transmissão e captação de informação, aquilo que você vibra, a gente vai falar muito sobre isso amanhã. Amanhã eu vou falar sobre hábitos, tá? Formação de hábitos. E eu vou falar sobre o ritmo hipnótico. O ritmo hipnótico é a sua assinatura magnética. Porque, no final das contas, é como se fosse uma grande fórmula, gente. Tudo que vai acontecendo interno vai criando uma combinação informacional. E isso faz com que você se conecte e vá para a vida, buscando mais daquilo que você está vibrando. E isso é muito doido, eu tive esse insight essa semana, posso falar. Porque eu tô sempre em constante... Porque tem coisa que a gente aprende, é uma peça, é uma carga. Aí você anda na vida, aí você recebe outra carga, aí você fala, mas essa carga parece que tem conexão com aquela carga. Então é como se você fosse formando pecinhas de um grande quebra-cabeça. Eu gosto muito desse livro, que é A Mente Organizada. É como o cérebro funciona para organizar as informações. É um livro denso, é de um psicólogo. Então vocês percebem que eu tô sempre... Gente, eu invisto em livros científicos. Porque quando eu quero aprender um assunto, eu mergulho no assunto. Só que eu mergulho não para ensinar. Primeiro para eu aprender. Ponto. Para eu olhar para mim, a essência, para entender. Depois disso eu falo, tá. Aí eu também, mindset. Aí você vai complementando. O poder do cérebro. Linguagem do corpo. E aí quando você vê, tudo isso aqui, ele precisa ser simplificado. Ele precisa ser facilitado. E aí, eu gosto muito de assistir séries. Eu sou a pessoa que assistia Globo Rural quando estava no colégio. Tinha uma amiga minha, colega de escola, que ela falou assim, eu imagino você acordando no domingo assistindo Globo Rural. Falei, acho que era domingo, né? E eu falava, pois eu acordava e assistia Globo Rural, porque eu gostava de ver reportagem. Então, eu gosto de ver reportagem, eu gosto de ver documentário, porque eu gosto de aprender sobre o mundo. Se eles já fizeram o trabalho todo, por que eu só não aproveito? E no Netflix tem vários documentários, eu amo os documentários dos planetas, das vidas dos animais. Porque eu falei, gente, esse pessoal já teve todo o trabalho de gravar, de produzir, de editar, eu só tenho que acessar. Então, eu gosto. E aí, eu não vou nem falar sobre isso muito agora, vou deixar para falar isso amanhã, sobre sincronicidade, tá? Vou até marcar aqui, ó. Lembrar de falar sincronicidade. Em hábitos. Então, o que acontece? Tudo aquilo que a gente se envolve, a gente se torna. E isso vai se tornando a sua assinatura magnética. Então, as coisas vão te encontrando com base naquilo que você está buscando. Por isso que entender do neocórtex pré-frontal. Porque quando você deixa de planejar, você deixa de fazer uma função humana. Planejar, aprender, definir é uma função humana. Por que aqui na Borrelia Academy a gente trabalha com transformação empresarial? Porque, primeiro, empreendedor, ele já tem uma intenção. Então, o fato dessa pessoa ter uma intenção já é muito melhor que quem não tem intenção nenhuma. Por isso que meu público não é B2C, é B2B. Eu quero ser empreendedor, é um cliente. Eu estou empreendedor, ou então, eu estou fazendo alguma coisa aqui, não sei se é empresa, é cliente. Por quê? A gente trabalha com plan, com PDCA, planejar, executar com base no plano, medir, avançar. Isso é um fator humano. Então, eu só posso manifestar aquilo que eu vim fazer no mundo, que é colocar ordem, porque uma das minhas funções no mundo é colocar ordem nas coisas.
Só que eu coloco em tudo? Não, em algumas, né? Aí você tem que buscar o seu autoconhecimento. Eu fui buscar o meu, então eu falei assim, ó, será que eu tô no negócio certo? E aí tá lá, tá tudo explícito, ó. Organiza, sistematiza. Opa, é isso mesmo, eu gosto de fazer isso. Para mim é um prazer fazer isso. A questão é tornar isso prazeroso para o outro. Porque muita gente tá no modus operandi, comer, beber, dormir, se reproduzir, dia 5, dia 20, pagar as contas, acabou. Isso é animalesco. A gente precisa evoluir. Pra gente evoluir, a pessoa tem que ter uma intenção de realização. Por isso que dentro da pirâmide das necessidades humanas, a necessidade que eu supro é de realização. Eu trabalho com realizadores. Porque quem não quer realizar não vai fazer o que precisa ser feito. Não vai gastar tutano, não vai gastar neurônio. Vai ficar reclamando, vai ficar modus operandi de fogo e ataque. Então, gente, tudo isso está conectado. Para vir aqui falar essas coisas para vocês, levou alguns aninhos, levou alguns investimentos, levou algumas percepções. E aí, essa semana eu falei assim, gente, eu tava assistindo um documentário, ainda tô assistindo, que é sobre os animais. Nossa, deixa eu pegar o nome aqui, que tá na Netflix. Um dos nossos produtos, o Market Hunt, ele foi batizado depois que eu assisti um documentário, The Hunt. Aí eu falei, mas tem tudo a ver com marketing isso daí. Eu vou batizar de Market Hunt. Chama Enigmas do Universo, o documentário que está na Netflix, tá? E aí eu tô assistindo. E aí teve um capítulo que me veio assim, plim. Porque amanhã eu vou falar sobre hábitos. Vocês vão ver que eu vou falar sobre hábitos, pilares dos hábitos, o ritmo hipnótico. Só que eu não tinha notado que o ritmo hipnótico é o que apareceu aqui no documentário. E tá na natureza. Primeiro que o ritmo hipnótico é uma lei da natureza, que eu vou falar sobre isso amanhã. E aí, a tartaruga, por exemplo, ela nasce num lugar, aí ela vai pro mar. Aí elas ganham o oceano. Só que quando elas estão em época delas botarem seus ovos, elas voltam pro seu lugar de origem. A pergunta é, como que elas voltam? Como que elas sabem onde é? Como elas sabem? E não é só elas, são as tartarugas, são os salmões, diversos animais. Eles nascem num lugar, eles ganham o mundo, depois eles voltam à origem para recomeçar o ciclo. Você fala, como que esse bicho sabe? Ou então, às vezes, eles vão lá no Cafundó do Judas se alimentar, porque lá tem um cardume X, aí eles voltam. Você fala, gente, como? Assinatura magnética. Todos nós temos o nosso assinatura magnética, porque todo lugar no mundo tem a sua própria vibração. E aí no documentário estava explicando isso. Por que eles se localizam? É igual longitude e como é que é? Magnitude, longitude, magnitude e longitude. Magnitude e longitude é uma assinatura, é o lugar específico de onde as coisas são. O mundo tem a sua assinatura magnética. Nós temos a nossa assinatura magnética, porque a gente faz parte do meio. Então, quando a gente passa a entender, tá, mas como é que essa assinatura se forma? Você vai começar fazendo um processo de logística reversa. E aí você vai vendo que os hábitos é a base para isso. Então, assim, tudo isso está conectado, né? É preciso estar atento para percebê-las, exatamente. E só está atento quem está acordado, quem está ligado no Paranauê. Tem que estar ligado, gente. Vigia e ora. Então você tem que estar observando, parece ser meio doido, né? Falei, meu Deus, eu tô vendo coisas onde ninguém tá vendo coisas. Você começa a ver coisas onde ninguém vê mais coisas, e é onde você começa a ficar inconformado. E é onde você começa a falar, peraí, como que eu posso contribuir? E aí você começa um processo de transformação. Você pega uma bandeira, você cria uma causa, né? No meu caso, eu criei um sistema, porque eu falei, não, para organizar a casa tem que ter tecnologia. Só que você consegue sair usando, é igual dar um violino. Eu estava falando ontem com uma musicista. E aí eu estava falando que eu uso muito exemplo de música, né, dentro dos nossos processos.
E eu falei, é como se eu desse um violão e a partitura para qualquer pessoa. Tá aqui, ó, o violão e a partitura. Eu dou o software e o conhecimento lá. Isso te torna um violonista? Porque você pegou o violão e a partitura na mão? Não, você precisa treinar, você precisa se transformar num violinista para tocar aquilo. Então não é porque você tem acesso a algo que você se tornou aquele algo, você tem que se transformar. Por isso que a gente chama uma escala de transformação empresarial. Porque não é porque você comprou o que você é, você tem que se tornar. Isso leva tempo. E quando você se torna, você muda a sua assinatura magnética. Porque o processo te transformou. Você provavelmente tem novas mentalidades, você provavelmente tem novas escolhas, porque você se predispôs àquilo. Quando você tem intenção para mudança, o processo da mudança já começou. Que quem não tem intenção já começa a reclamar na hora da contratação. Isso para mim foi um aprendizado. Por isso que hoje eu nem forço tanto. Faço a proposta, eu estou entendendo que vender é uma troca. Eu tenho isso, você tem essa necessidade, topa, bora, vambora. Se ficou, não quer, não vai, porque não vai funcionar. Eu não quero o seu dinheiro, eu quero a sua transformação. O dinheiro é moeda de troca. Porque se eu fosse cobrar por tudo que eu entrego, você pagaria muito mais, né? Valeria muito mais. Então, e gente, eu vou ter que desligar, porque deu 15% de bateria. Eu coloquei para carregar, mas já foi. Mas eu espero que vocês estejam aqui. Eu não vou conseguir chamar ninguém para conversar. Então, quem tiver alguma dúvida, depois pode mandar para mim pelo WhatsApp direto, porque eu não vou ter bateria suficiente para isso, tá? Apesar de eu ter deixado carregando, ela descarregou rápido. Então, eu agradeço para quem ficou ao vivo até aqui esse momento. Eu vou fechar a live para aproveitar a gravação. Obrigado, Sônia. Obrigado, Luciano. Obrigado, Lili. E para quem estiver assistindo gravado. E amanhã a gente vai falar sobre hábitos, ritmo hipnótico, assinatura magnética. Eu espero encontrá-los aqui. Então, tchau, tchau. E até mais.